esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos iniciando mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando mais um devocional, sempre trazendo uma palavra, uma orientação de Deus para a nossa vida. Esse é o dia que o Senhor preparou, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos chegando, vamos aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos entregar no dia de hoje. Cada dia é um dia especial na presença de Deus. Cada dia é um dia onde podemos contar com a presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz na nossa vida. Amém? Vamos chegando. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Olha os coraçãozinhos subindo aí. Isso é bom, né? Deixa o vídeo mais evidente. Obrigado, Gi. Vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. E hoje, no final do devocional, eu vou falar como vai ser a nossa leitura bíblica anual, tá bom? Então, qualquer dúvida, no final vocês podem perguntar. Eu vou contar como vai ser, tá bom? Quem quiser participar. Vamos chegando. Que bom começar mais um dia na presença de Deus, né? Tendo a certeza de que Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Cuidando de tudo. É bom saber que nada escapa da soberania de Deus, né? Deus é o mesmo ontem, hoje, é eternamente Deus na nossa vida. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Queridos, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, um assunto que precisamos tomar cuidado, precisamos estar atento. Hoje vamos falar sobre o nosso coração. Não o coração como um órgão que bate, que pulsa, mas o coração no sentido bíblico. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Hoje o tema da nossa conversa, o tema do nosso devocional é cuidado com o seu coração. Devemos tomar cuidado com o nosso coração. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Deus abençoe. O nosso coração é a nossa central das emoções, das vontades, dos desejos. O nosso coração, toda vez que a palavra de Deus, a Bíblia, falar sobre o coração, ela está falando do sentimento, da vontade, dos desejos. E precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Para começar esse devocional, eu quero ler com vocês 3 versículos chaves da palavra de Deus que fala sobre o nosso coração. 3 versículos importantes que são alertas para mim e para você. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Olha que palavra dura. Olha que palavra dura. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Agora Provérbios capítulo 28, versículo 26, diz assim:
O que confia no seu próprio coração é insensato. Quem confia no seu próprio coração é insensato, é tolo, né? Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são os caminhos da morte. Sabe, queridos, a sociedade, bom dia Rose, seja bem-vinda, a sociedade, o mundo que vivemos, os gurus da autoajuda, inclusive alguns coaches que eu já vi por aí, eles têm uma frase que é um conselho para a vida, que eles encaram isso como um conselho para a vida, que é o seguinte: siga o seu coração. Quem já ouviu essa frase? Siga o seu coração. Eu já ouvi muito isso. E eu confesso que todas as vezes que eu segui o meu coração, não foi muito bom. Tive algumas consequências desastrosas quando eu segui o meu coração. Mas o mundo é assim. O mundo fala, siga o seu coração. Siga o seu coração, ele vai te dizer o caminho que você deve trilhar. O coração, ele vai te mostrar realmente aquilo que você deve seguir. Porém, queridos, acabamos de ver que a palavra de Deus adverte sobre isso. A palavra de Deus adverte sobre o fato de não seguirmos a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, porque eles são enganosos. Então, o conselho de Deus para nós nessa manhã: cuidado com o seu coração. Não siga o seu coração. Não siga. Não há conversa com o coração. Não há negociação com o seu coração. Mas surge uma dúvida: será que a palavra de Deus tem razão sobre isso? Eu listei aqui, a gente vai falar sobre isso, algumas razões. Por que não devemos confiar no nosso coração? Por que a Bíblia condena isso? Por que a Bíblia deixa muito claro que enganoso é o coração, que confia no coração é insensato e que há um caminho que parece correto para o homem, mas no final é um caminho que leva para a morte. Isso são os 3 versículos que lemos do início. Devemos tomar cuidado com o nosso coração, devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos. Tudo que sentimos, todas as nossas vontades, desejos, elas devem ser filtradas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser o balizador, o critério do nosso coração. A primeira razão que quem confia no seu próprio coração é insensato, a primeira razão que devemos tomar cuidado com o nosso coração é que os sentimentos do coração, eles podem simular a voz da razão. Entenda isso. Os sentimentos do coração, eles podem simular a voz da razão. Um sentimento negativo, por exemplo, ele pode fazer a pessoa acreditar que tem valor nenhum. E assim como o sentimento positivo pode, por exemplo, neutralizar a nossa capacidade de discernimento. O que eu quero dizer com isso? Você sente uma coisa, você tem um sentimento e que você acha, sem pensar na palavra de Deus, sem pensar nos princípios e valores, que esse sentimento, essa vontade, está tudo certo.
Tá tudo bem. Eu não vou fazer mal algum. Eu não vou prejudicar nenhuma pessoa. É um sentimento positivo, verdadeiro e racional. E você começa a seguir esse sentimento. E de repente você acaba se envolvendo com pessoas, em situações que até então eram sentimentos que você confiava e achava que era válido. E você começa de repente a se envolver com pessoas erradas, perigosas, se envolve em situações que você vai descobrir que depois estava te levando por um caminho de morte, porque ela simula a voz da razão. Isso significa que você acreditou numa coisa que chamamos de sofisma. O que é o sofismo? O que é o sofisma? São situações que aparentemente são perfeitas. Aparentemente tem uma aparência de verdade, porém no fundo, são extremamente perigosas e te levam para a morte. Mas o seu sentimento do coração, que simulou um sentimento da voz da razão, você acaba entrando por um caminho que não é um caminho que agrada o coração de Deus e muito menos vai te fazer bem lá na frente. Quantas coisas você vê na vida que aparentemente elas são lindas, maravilhosas, te atraem, mas no fundo não tem nada a ver com princípios e valores do reino de Deus. Basta olhar para o mundo. Tem muitas coisas no mundo atrativas que nos chamam a atenção e que gerem em nós vontades e desejos para que possamos realizar, mas no fundo está nos levando para a morte. Precisamos tomar cuidado com essa voz da razão, porque a voz da razão que brota do coração vai nos dizer que isso é razoável, que isso é possível, que isso não vai prejudicar ninguém. Qual é o problema? Todo mundo faz, todo mundo está fazendo, todo mundo está andando por esse caminho. Precisamos tomar cuidado. Quantos estão se envolvendo no mundo com pessoas e coisas erradas e perigosas, porque os seus sentimentos não avisam do perigo? Então precisamos tomar cuidado com isso. Muitos sentem que estão em paz com Deus, quando na realidade não estão, pois jamais entregaram sua vida para Deus e jamais se tornaram filhos de Deus. Sabe, queridos, se tornar filho de Deus, entregar a sua vida completamente para aquele que é Deus, que cuida de você, é uma decisão muito séria e é uma decisão muito importante, se não a maior decisão da sua vida. Entregar o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu espírito para Deus, que o criou, e viver conforme essa entrega. Não basta simplesmente frequentar uma igreja, não basta simplesmente ter boas atitudes, não basta simplesmente ter boas ações. Olha o que João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 nos diz: contudo, aos que receberam, olha aí os critérios, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para se tornar um filho de Deus, você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e crer em seu nome. Receber e crer.
são critérios únicos, exclusivos, para se tornar um filho e uma filha de Deus. Eu vou dar um exemplo muito prático nisso. Eu tenho uma amiga, na verdade é amiga da minha família, amiga da minha esposa. Ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Atitudes excelentes, ajuda muitas pessoas, tem um coração maravilhoso, maravilhoso. As atitudes dela são atitudes de muitos crentes que eu conheço que não fazem. Ela ajuda o próximo, ela tem um espírito de caridade. Ela é uma pessoa que, se você olhar para ela, você vai falar: que pessoa maravilhosa. Só que ela não acredita em Jesus Cristo. Aí você vai falar: mas pastor, isso é possível? É. Ela age conforme o coração dela. E o coração dela diz para ela ajudar. É a razão, é a voz da razão. E aí? Ela pode ser considerada filha de Deus? Entenderam, queridos? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso é uma sutileza diabólica, achando que o nosso coração está tudo bem. Afinal de contas, eu faço bem, eu pratico o bem, eu ajudo o próximo, eu não faço mal a ninguém. Mas o coração dela, dessa pessoa que eu citei aqui como exemplo, não está em Cristo. Contudo, os que receberam e os que creram em seu nome, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Cuidado com a voz da razão do coração. A razão vai dizer que tudo que você está fazendo é bom. E de fato pode até ser. Pode até ser. Mas precisamos entender uma coisa importante. A motivação de você realizar as coisas boas da vida para o próximo, para a sua própria vida, para aqueles que precisam, o ato pode estar correto, mas a motivação pode estar errada. A palavra motivação quer dizer o motivo que me leva a agir, é o motivo da ação. E a minha caridade, a minha ajuda ao próximo, a minha bondade, qual é a minha motivação para isso? Eu faço isso porque eu me tornei um filho de Deus. Então a minha ação, a minha atitude, o meu agir é consequência de eu ter me tornado um filho de Deus. Primeiro eu recebo e creio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois eu faço. Aí a motivação está correta. Aí a motivação está correta. Cuidado com a voz que simula o coração, que é a voz da razão. Lembre-se, enganoso é o coração. Amém? Segunda razão que precisamos tomar cuidado é que o coração ele produz o sentimento que podem simular a voz da ética. Ele simula a voz da ética. Quando a pessoa coloca os sentimentos à frente, na direção da sua vida, os sentimentos podem facilmente distorcer o que é certo e o que é errado. Uma pessoa, por exemplo, pode estar fazendo algo terrivelmente ruim, mas se sentindo bem e sentindo que está tudo certo. E ela não percebe.
Ela não começa mais a discernir porque não tem o senso de certo e errado. Falta aí uma ética cristã. E o coração, ele pode simular uma voz da ética falsa. Ou seja, uma pessoa pode estar fazendo algo terrivelmente ruim, mas sentindo que está certa. Entenda uma coisa, nós temos um exemplo muito claro na palavra de Deus sobre uma pessoa que estava fazendo uma coisa extremamente terrível contra Deus, porém estava achando que estava certa, que estava praticando justiça, que estava praticando o que precisava ser feito naquela época. Eu estou falando do apóstolo Paulo, conhecido também como Saulo de Tarso. Ele começou a perseguir os cristãos. E ele achava que assim estava servindo a Deus. Ele achava que ele estava servindo a Deus perseguindo os cristãos. Você conhece a história de Paulo? Antes ele era chamado de Saulo. E ele, quando o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que morreu apedrejado porque estava falando de Jesus Cristo, e aqueles que o apedrejaram achavam que estavam fazendo a coisa certa, estavam dentro da ética, porque o coração falou: não, esses homens que falam de Jesus Cristo, eles precisam morrer, porque a questão é Moisés, é a lei. Esse homem que veio, Jesus Cristo, é um falso, é um hipócrita. Pensavam nisso. Estevão começou a falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo de uma forma tremenda. Depois você leia o livro de Atos dos Apóstolos. Nessa leitura bíblica anual nossa, a gente vai ler. E Estevão, ele foi apedrejado. E quem estava do lado ali, contemplando o apedrejamento, aprovando o apedrejamento, era Paulo, conhecido como Saulo. Ele estava achando que estava fazendo a coisa correta. Quando a voz do coração produz uma ética falsa, perdemos o senso de errado e certo e achamos que está tudo bem, que estamos fazendo a coisa certa. Afinal de contas, a lei de Moisés é que deveria prevalecer, e não Jesus Cristo. Olha que interessante, está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Quem persegue os cristãos em nome de uma religião, eles estão achando que estão prestando culto a Deus e matam os cristãos. E Saulo fez isso. Depois que Estevão morreu, Saulo começou a perseguir os cristãos, houve uma perseguição. E Saulo pediu autorização para ele ir atrás dos discípulos que estavam em Damasco. E ele pegou as cartas, os mapas que levava para Damasco, achando que estava praticando a coisa certa. Ele ia lá para prender os discípulos e quem sabe depois matá-los. Essa era a ideia. Ele estava fazendo isso em nome de Deus. Eles estavam fazendo isso em nome de Deus. Mas na estrada de Damasco ele teve uma visão, ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, com esse encontro genuíno, ele se converteu. E de perseguidor passou a ser perseguido. E se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento. As suas cartas são maravilhosas. Ou seja, ele deixou de ouvir a voz do coração
e começou a ouvir a voz de Deus, começou a ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos tomar cuidado com essa voz do coração, que é a voz da ética, que é uma ética falsa. Sabe, eu já vi várias notícias de ladrões, de assassinos, rezando o Pai Nosso, antes de sair para trabalhar, antes de sair para roubar, pedindo que Deus o guarde, o proteja. Estão confiantes. Vocês estão percebendo a inversão de valores? Isso é por causa do coração. Isso é por causa de ouvir a voz do coração. Houve uma época no cristianismo que o início da igreja, logo depois que os discípulos morreram, que a igreja não tinha mais discípulos, o último discípulo a morrer foi João. João morreu de velhice, porque João tentaram matar ele, fizeram de tudo, levaram ele para a ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos ele escreveu o Apocalipse, além do Evangelho de João e as cartas, 1 João, 2 João, 3 João. Ele foi o último discípulo a morrer. Quando ele voltou da ilha de Patmos, porque tentaram matar ele e não conseguiram. Fizeram de tudo para matar João e não conseguiram. Mas jogaram ele numa ilha deserta, numa ilha longe, que era ali onde ficavam os maiores presos da época. E ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Depois ele saiu dali e ele foi para a igreja de Éfeso. Lá na igreja de Éfeso, ele começou a pastorear a igreja ali, já muito velhinho. Ele foi o último a morrer. Depois que ele morreu, acabaram todos os discípulos, mas os seguidores deles começaram a crescer. Mas chegou uma época da igreja que começaram a queimar as Bíblias. Queimar as Bíblias. Ninguém mais poderia ter Bíblia, ninguém mais poderia ter a palavra de Deus. Essas pessoas estavam agindo, achando que estavam fazendo a coisa certa. Então, queridos, tome cuidado. Muitas pessoas vivem afundadas no seu pecado e não sentem arrependimento, não sentem peso na consciência, porque acham tudo normal e tudo natural. Cuidado com a voz da ética do coração. Cuidado, o coração é enganoso. Terceiro e último ponto: por que não devemos confiar no coração? Por que devemos entender que o coração é enganoso? Esse vai ser difícil de entender e esse vai ser difícil de assimilar, mas eu vou ser o mais claro possível para você entender muito bem. Devemos tomar cuidado com o coração, porque o coração ele pode simular a voz de Deus. Através do coração você pode achar que Deus está falando com você. Quando uma pessoa coloca os seus sentimentos como guia da vida, esses sentimentos como guia da vida podem simular a voz de Deus. E a pessoa pensa que ouve a voz de Deus. E ouve o que gostaria de ouvir. E acredita que foi Deus que falou com ela. Essas pessoas estão sempre a dizer que Deus falou ao meu coração. Deus falou em mim. E invariavelmente sempre entram numa situação complicada. Olha o que 1 Reis 13 diz, que foi um profeta que foi atacado por um leão, porque desprezou a palavra de Deus, e dentro dessa voz do coração, ele achou que foi Deus falando para ele enfrentar o leão, e ele foi atacado por esse leão. Uma coisa simples, bem básica, esse versículo, mas deixou bem claro que ele achou que era a voz de Deus. Muitos demonstram um desequilíbrio emocional, social, econômico, espiritual, alegando que foi a voz de Deus, que Deus falou ao seu coração.
Tome cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre essa questão da voz do coração, em relação a simular a voz de Deus. Eu frequentei uma igreja muitos anos, eu não era nem pastor ainda, era só membro dessa igreja, e essa igreja ela tinha os seus cultos para missionários. E dentro dessa igreja eu ficava observando, eu sempre fui, não vou dizer criterioso, mas eu sempre fui observador. Eu observo tudo que acontece à minha volta e tento extrair ali a melhor coisa do que está acontecendo naquele momento. E eu lembro de um culto de missões que o pastor pediu para várias pessoas ajudarem os missionários. Inclusive nesse culto estavam muitos missionários de todas as regiões do Brasil e do mundo. E começou a apelar. O pastor começou a dizer: olha, você que tem uma casa, traga a chave da sua casa, que Deus vai te ajudar a ter casas melhores. Traga a chave do seu carro, ajude um missionário. E as pessoas começaram a ficar mexidas com aquilo. Começaram a ficar completamente, vou dizer até uma palavra meio constrangidas com aquele apelo. E várias pessoas levaram chaves das suas casas, chaves dos seus carros. E tem pessoas até hoje que não tem casa para morar, porque nesse culto entregou a chave da sua casa. Tem pessoas que até hoje estão sem seus carros, porque entregaram a chave dos seus carros. Elas ouviram seu coração e acharam que era a voz de Deus. Eu quero abrir um parênteses. Deus faz isso. Às vezes Ele pede para você sacrificar alguma coisa, entregar alguma coisa. Mas isso tem que ser uma ação profunda do Espírito Santo na sua vida e uma confirmação de sentimento de paz. Aquelas pessoas agiram por constrangimento, por pressão. Creio que uma ou outra não fez porque era a voz realmente de Deus. Mas existe um princípio que você precisa entender, que toda ação nossa, existe uma confirmação de Deus através de um sentimento que geralmente o nosso coração não produz, que é o sentimento de paz. A palavra de Deus diz o seguinte: que a paz de Jesus Cristo seja o árbitro, o vosso árbitro do coração. O que significa isso? Qualquer atitude que você for fazer em nome de Deus, qualquer atitude que você for impulsionado a fazer, se você não estiver em paz, estiver preocupado, estiver com dúvida, estiver com medo, não faça, porque não é a voz de Deus. Deus é um Deus que não gera confusão. Deus é um Deus de simplicidade, de harmonia, de humildade. Aquelas pessoas agiram lá por medo, por constrangimento, por pressão, estão sofrendo até hoje. A paz de Cristo seja o vosso árbitro em seu coração. Tome cuidado de você achar que você está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus gera em nós paz. A voz de Deus gera em nós tranquilidade. A voz de Deus gera em nós o que chamamos de paz de espírito. Quando existe isso, é a voz de Deus. Entenda que a voz de Deus jamais
irá contra a vontade de Deus, irá contra a sua palavra. Por isso, a palavra de Deus, ela deve ser o crivo, ela deve ser o crivo de tudo aquilo que você sente, que você deseja e que você quer para a sua vida. Lembre-se, enganoso é o coração. A única fonte confiável da vontade de Deus para a nossa vida é a sua palavra. Por isso, queridos, eu sempre vou bater nessa tecla. Medite nesse livro todos os dias da sua vida. Aqui tem tudo aquilo que você precisa para viver bem, para viver tranquilo. Aqui são as palavras da verdade de Deus. Aqui estão as palavras da voz de Deus. Eu sempre vou falar aqui sobre a palavra de Deus. Ela deve ser a sua bússola, o seu guia, a fonte das suas decisões. Os sentimentos do seu coração devem passar tudo por aqui. Por isso esse devocional todos os dias às 6 horas da manhã. E por isso que a partir do dia 1º vamos começar a leitura anual da palavra de Deus. A vida de vocês deve surgir daqui. A vida de vocês deve caminhar daqui. A vida de vocês deve ser sustentada por essa palavra. A vida de vocês deve ser guiada por esta palavra. Se de tudo que eu falei aqui no devocional hoje não deu para guardar, guarde só isso. É a palavra de Deus que deve ser a sua primazia de decisões, de caminhada, de passos. Deus deixou a sua palavra para que nela possamos viver, andar, caminhar. Então tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado. Não confie em seu coração. Os sentimentos podem mudar o senso da realidade, pode distorcer a noção de certo e errado, pode simular a voz de Deus colocando a pessoa em situações complicadas, mas confie na palavra de Deus. Ela jamais te deixará confundido. Jamais te deixará confundido. Eu vou fazer isso, tá? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu estou pensando isso. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu vou tomar essa decisão, tá? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Por favor, jamais ignorem a palavra de Deus. É um apelo que eu faço para você. Jamais ignore a palavra de Deus. Isso é questão de vida. Tome cuidado. Os sentimentos do seu coração podem simular a voz da razão. Os sentimentos do seu coração podem simular a voz da ética. E os sentimentos do coração podem simular a voz de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. É nos dias maus que a palavra de Deus te sustenta. É nos desafios da vida que a palavra de Deus te refrigera. É nos dias de decisões que a palavra de Deus te dá sabedoria e discernimento. Lembra quando Jesus venceu a tentação no deserto? Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele sempre respondia ao diabo dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão vive o homem. Está escrito: não tente o Senhor o teu Deus. Está escrito: só a Ele prestará culto. Jesus Cristo venceu no deserto por causa da sua palavra. Você vencerá na vida. Você continuará vencendo todos os desafios da sua vida, porque está escrito. É na palavra, é pela palavra e é com a palavra que devemos viver. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. É um devocional um pouco mais profundo, mas eu quis ser mais sucinto, mais claro possível, para que você deve vigiar e tomar cuidado com o seu coração. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos guardar, nos abençoar e que Ele
possa fazer essa palavra produzir entendimento no nosso coração. Que essa palavra entre no nosso coração e produza as verdadeiras vontades e os verdadeiros sentimentos pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia que está se iniciando. Obrigado porque o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui diante da Tua presença para falar conosco, para nos instruir, para nos ensinar conforme a Tua vontade. Obrigado por nos ensinar que não devemos confiar no nosso coração, que não devemos confiar nos nossos sentimentos, mas sim na Tua palavra, sim naquilo que o Senhor diz a respeito da nossa vida. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração produz sentimentos que aparentemente parecem ser corretos, mas no fundo nos levam para caminhos tortuosos. Que possamos realmente entender a Tua palavra e praticá-la, para que ela possa gerar em nós verdadeiros sentimentos, verdadeiros desejos e vontades, que estarão sempre alinhados e alicerçados na Tua palavra. Que a Tua palavra seja a nossa bússola, que a Tua palavra seja o nosso crivo, onde devemos confrontar tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que sentimos. Obrigado por esta palavra. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva sobre o nosso coração, que é a central das nossas emoções, vontades e desejos. Que possamos sempre, sobre qualquer decisão da vida, ter a paz de Cristo, que deve ser o nosso árbitro, que deve ser o nosso juiz. Que possamos realizar todas as coisas somente se estivermos em paz contigo. Senão, não nos faça tomar nenhuma decisão, porque queremos estar sempre na Tua vontade, baseado naquilo que o Senhor diz como plano e princípio para a nossa vida. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra produza fruto do entendimento no coração deles, que eles possam ser completamente revestidos pela Tua graça, pela Tua sabedoria, pela Tua unção. Os abençoa em tudo, Pai. Abençoa todas as esferas da vida de cada um deles, profissional, sentimental, relacional, que eles possam verdadeiramente viver cada fase da vida conforme a Tua vontade. Blinda a mente e o coração deles, que eles possam ser guardados, Senhor, pela Tua paz e protegidos por ela. Que eles possam verdadeiramente escutar a Sua voz, escutar os Seus caminhos, em vez de escutar o seu próprio coração. E que eles possam viver segundo aquilo que o Senhor diz, através da Sua palavra. Abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, onde eles estiverem, que eles possam ser sempre prósperos e abençoados em tudo, Pai. Eu oro por eles porque eu os amo em Cristo e peço que o Senhor os proteja e os guarde e os livre de todo o mal. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade e que haja somente espaço para a Tua palavra e a Tua paz que excede todo entendimento. Eu não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que essa palavra produza fruto do entendimento, que eles possam caminhar segundo a Tua verdade e que eles possam entender sobre o próprio coração e que eles possam entender que só o Senhor é que nos dá a orientação correta do que devemos viver e fazer. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia de hoje. Obrigado por esta manhã que está começando, que possamos ser extremamente abençoados e guiados pelo Senhor. Nos abençoa com a Tua graça, com o Teu favor, e que ao final do dia possamos estar com o nosso coração cheio de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez no dia de hoje por nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Antes da gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre o dia 1º de janeiro, onde vamos começar o nosso plano de leitura bíblica anual. Tá? Dia 1º de janeiro, a gente vai começar a leitura anual. Vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis. Como é que vai ser feito isso? Na verdade, não vai ser online, ao vivo, tá?
tá? Vai ser um vídeo gravado da leitura, tá bom? Que eu vou disponibilizar esse vídeo através do canal do YouTube. E esse vídeo ele vai ser liberado sempre durante o dia, tá? E provavelmente logo após o devocional online que a gente faz aqui às 6 horas da manhã, que a gente faz às 6, lá para as 10, 11 horas da manhã, eu vou liberar esse vídeo, que é o vídeo da leitura bíblica que eu vou fazer do primeiro capítulo de Gênesis, tá? Logo em seguida vai ser liberado um link, onde ali vai ter um comentário feito por mim sobre aquela leitura que você fez, tá? Esses vídeos vão ficar gravados, você pode assisti-lo o horário que você quiser e quantas vezes você quiser, tá bom? E junto com isso eu vou montar uma lista de transmissão, um grupo no meu WhatsApp, onde eu vou disparar o link desse vídeo e vou disparar o link do comentário. Esse comentário, ele pode ser baixado no seu celular ou ele pode ser baixado também no seu computador. É uma forma de você estudar, tá? De uma forma bem prática e objetiva, aquele capítulo que você leu, tá? Isso vai exigir de vocês disciplina e dedicação, porque não é fácil. A gente vai passar o ano inteiro lendo a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, tá bom? Então, dia 1º de janeiro já vai ser disponibilizado o primeiro vídeo, que é o primeiro capítulo de Gênesis. Junto com ele também um link com um comentário bíblico daquele capítulo. Isso vai te ajudar a estudar, isso vai te ajudar a aprofundar na palavra de Deus, tá bom? Eu vou deixar agora aqui o meu WhatsApp, eu vou colocar aí nos comentários, se você deseja participar desse grupo, tá? É um grupo que eu não vou deixar esse grupo aberto, porque senão vai vir um monte de mãozinha, um monte de bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo não é esse, tá? Eu vou montar um grupo com aqueles que vão junto comigo fazer a leitura bíblica anual, e nesse grupo, a partir do dia 1º, vai ser disponibilizado o vídeo, o link do vídeo da leitura do capítulo e o link do comentário bíblico, tá bom? Então, segue aí o meu WhatsApp, tá bom? Vou anotar aqui. (998065957), tá? Tá aí. Se você deseja participar da leitura bíblica anual, você vai mandar um oi para esse número, tá? Mesmo que você já seja meu amigo, já seja um contato meu no WhatsApp, mesmo assim, mande um oi para esse número. Desejo participar da leitura bíblica anual, e eu vou montar um grupo onde eu vou adicionar você. E a partir do dia 1º você vai receber todos os dias o vídeo da leitura bíblica daquele capítulo do dia e o comentário bíblico, tá bom? Essa é a forma melhor que eu achei, porque eu não vou conseguir fazer ao vivo, né? Porque depois do devocional, depois desse às 6 horas da manhã, o meu dia já começa, eu tenho várias coisas para realizar, eu não vou conseguir parar para fazer mais um vídeo online, né? Vai depender muito do horário das pessoas e tudo, então eu resolvi fazer gravado, tá? Então vai ser um vídeo gravado e o comentário bíblico, tá bom, queridos? E vamos continuar o nosso desafio da leitura bíblica que a gente está fazendo, que é o Salmo 84, tá bom? Então, vamos continuar firme. Eu sei que essa leitura bíblica anual vai ser um desafio, mas Deus vai nos dar graça, vai nos capacitar e vai nos dar disciplina e perseverança para que a gente possa ler a partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro a palavra de Deus toda. E ela vai ser todas com comentário. Então, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o 31, o último capítulo de Apocalipse, que é o dia 31 de dezembro, todos eles vão ter o comentário bíblico para te ajudar a entender aquilo que você leu, tá bom? Se você quiser fazer parte, manda um oi nesse WhatsApp e eu já começo a cadastrar vocês no grupo e a gente já começa a se preparar para a leitura bíblica anual,
tá bom? Vai ser uma jornada incrível e eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoado para todos nós. Vamos amadurecer e crescer muito na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um dia repleto da graça de Deus e obrigado aí por estarem comigo nessa jornada do devocional diário e vamos junto. Isso é só o começo de uma linda história e de grandes coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui para mais um devocional às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus.